Tá aqui, já Eu não tá. alcanço pra Primeiro aqui é João aqui. É. Tá, vou deixar ligado e pegar mais luz aqui. Ai, aqui então também, sei lá. É que daí fica mais claro mesmo. Esse é Cláudia Mandarich. Ah não, tu não colocou ainda, né? Eu acho que é Cláudia. Agora. Primeiro é João e depois é Mateus. 6,5. Estamos ao vivo já. Ó, Boa noite, paz. Paz e Que nos graça. acompanhem agora essa noite um pouco mais fria, né? Depois de uma semana de calor. Hoje choveu um pouco, molhou um pouco a terra. E o clima ficou mais agradável, assim, né? Mais aconchegante. Eu botei até um casaquinho monstro que veio de manga, né? De manga de camisa, como se fala, né? isso, manga de camisa. O gaúcho. É, o gaúcho. Então, num papo descontraído aqui, para nós falarmos sobre um tema, jugo desigual. E o irmão já deve ter escutado essa mensagem em alguns momentos, algumas ocasiões, alguns encontros, em outros ambientes, né? Aqui, acho que não falamos ainda sobre esse assunto, não lembro de ter comentado. Talvez como um critério de uma passagem, colocando ele dentro de uma outra passagem, mas não como tema específico de uma abordagem, de um assunto. Você lembra de alguma questão? Não? Acho que é assunto direto, assim, não. Não, certo. O jugo desigual, a qual Paulo fala ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, se não me engano. Eu vou ler ele, mas antes de eu ler esse versículo, para nós fazer a introdução, né, do assunto, muros colocados de separação, povos separando pessoas de outras pessoas, geografias, né, separando uma região de outra, religiões, de blocos de religiões separando de outras, pessoas por cultura e costumes diferentes separam-se uma das outras, e quando no relacionamento em si, quando se conhecem, porque daí é de um outro lado do muro, tem um muro no meio, ou de uma outra geografia que é de um outro espaço geográfico, o território, que tem uma outra cultura, que tem um outro costume, essas pessoas se aproximam, se conhecem e começam a interagir, conversar, e surge um relacionamento afetivo, amoroso, e aí vem outros grupos religiosos e dizem assim, para este que está dentro daquele está ali, ou seja, que eu estou dentro dessa religião, aquele outro é de uma outra cultura, de uma outra religião. Aí vem a palavra de Paulo que eles interpretam, que alguns interpretam, que não é para se comungar ou ter relacionamento, seja afetivo, né, de amor, seja namorado, marido e mulher, por causa do jugo desigual, que segundo o entendimento, pela leitura que fazem, que isso não vai dar certo. Então eu vou ler aqui essa parte, vamos iniciar com essa leitura, é um versículo só, mas pode ler todo depois do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre este assunto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? É uma pergunta. Infiéis, pessoas descrentes, né, que não creem, seria mais ou menos isso aqui a interpretação dessa palavra infiel que Paulo está falando. Não tenhais comunhão, relacionamento com os infiéis, aqueles que não creem, os incrédulos, né, que seriam.
aqui que Paulo está dizendo. Só que nesse versículo nós não podemos absorver ele como uma coisa somente nela, não ligando a eles a um fato de uma história relacionado com uma época. Isso, mesmo que tu queira trazer para os dias de hoje a época da ocasião que Paulo estava se referindo, ele abrindo esse entendimento lá em Corinto, que a carta é para a comunidade de Corinto, né? Comunidade grega, onde muita filosofia, muita teologia, muito misticismo dentro de Corinto. E agora está Paulo em Cristo aprendendo esse evangelho, que é a boa notícia, uma nova que veio para ele, no coração dele, e começa a falar desse evangelho segundo Cristo, no seu entendimento, para as pessoas, e está fazendo recomendações para a formação de famílias, que não seria bom, que não ia dar certo, um homem ou uma mulher se aproximassem de uma outra pessoa que fosse incrédulo, que não tinha entendido o evangelho que eles estavam ensinando, que isso não ia dar certo, o relacionamento não ia dar certo, por causa da cultura do povo de Corinto. Tá aí nos dias de hoje. Nos dias de hoje não seria diferente em relação às pessoas que não creem e que têm a liberdade de não crer. E que essa imposição, que ela não seja imposta sobre a outra pessoa que não crê, para que crê da maneira que o outro crê. Que não seja colocado como imposição, porque aquele que entende o que crê, ele deve ser manso, deve ser humilde, deve preservar o amor, a retidão, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, que são os frutos do Espírito daquele que crê em Cristo. E na sua caminhada, na sua essência, ele passa para os que não creem e para aqueles que creem ou não, o seu testemunho de vida, e ele vai ter essa visão de quando se aproximar de alguém, para olhar para alguém e ter, primeiramente no olhar, uma atração, depois no conversar, no dialogar com essa pessoa, buscando referências dela em alguém ou na sociedade que vive, e que ela poderia fazer parte da vida dela, seja ele homem, seja mulher. Como é que este agora que crê vai ter um relacionamento daquele outro que não crê? O incrédulo, o infiel, como aqui Paulo está falando. Ele, com o discernimento dele, com a temperança, santificando Jesus no seu coração, entronizando ele no seu coração, vai perceber e vai entender que isso não vai dar certo. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer acepção de alguma outra pessoa. Automaticamente, pelos frutos do Espírito daquela outra pessoa, mesmo que ela não crê, que não seja fiel no sentido a Deus, que aqui Paulo está falando, no sentido a Deus, não fidelidade humana com homem e com mulher, né? Porque até não teve relacionamento. Uma pessoa não pode ser infiel se não teve relacionamento. Ela passa a ser fiel ou infiel no momento que tem relacionamento. Então a pessoa não tem um relacionamento com Deus, não crê nisto, e ela não é fidedigna àquela palavra que foi lançada porque não entendeu, não percebeu, não quis, por opção, porque é livre-arbítrio, e continuou na caminhada dela. Agora, nesse passo que é dado da relação, que poderia ser construída, este que tem o entendimento não vai construir porque não vai dar certo. Paulo está fazendo essa recomendação para estes. Agora, poderemos ter pessoas de uma outra religião, seja ela qual for, ou mesmo os ateus, seja ateu também, que pelos frutos da bondade, pelos frutos do seu comportamento, do bom senso, do caráter, do ser humano para com o humano, mesmo não crendo, mas tendo atitudes como se cristão fosse, sendo amoroso, sendo fiel, sendo gentil, sendo solidário, com atitudes humanas com outras pessoas. E dentro da sociedade, dentro da família onde ele está, não tem um mau testemunho. E aí, se as pessoas têm uma conversa, um diálogo, já não está num julgo desigual. Porque mesmo ele não confessando a mesma fé deste, na religião a qual ele está, eles se entendem
na harmonia da construção da sua vida, porque não haverá divergências em relação do gosto e da opinião do outro. Agora, mesmo que houvesse essas divergências de contrariedade, mas que fosse pacificado sobre a mansidão de um diálogo que eu não entendo da maneira que tu pensa e tu não entende da maneira que eu penso, mas construir uma caminhada justa, digna para os dois. Aí o jugo se torna igual. Eu não posso colocar um jugo pesado sobre o outro, a qual eu mesmo não suporto e não levanto como um dedo. Aí eu seria um hipócrita, um fariseu, somente um grande religioso, mas não praticando a justiça. Então, nesse princípio, nós vamos ler outros versículos aqui para entender um pouco melhor aquilo que nós estamos aqui falando. O irmão Celso pode ler os seus 2 versículos? João, no capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está colocando uma palavra para os fariseus aqui, para os discípulos também, que estava o grupo que estava junto, alguém seguindo que já não ia mais seguir na frente. Depois Jesus vai dizer para eles que vocês quiserem irem com eles também vão. E Pedro confirma, não, tu que tens a palavra da vida eterna, nós vamos ficar junto contigo, nós vamos te seguir, porque sabemos que tudo que tu faz, não fazia se não procedesse de Deus. Pedro tem esse discernimento. E Jesus fecha essa passagem aqui, porque ela continua, o diálogo continua, a conversa continua, mas a parte que o irmão Celso leu, ela fecha no termo mundo, ou seja, globaliza tudo. Ele coloca assim, eu sou o pão vivo que desci do céu, quem comer desse pão não terá fome. Porque eu sou e vim para dar vida ao mundo. Ele morrendo pelo mundo, pelas pessoas, e não coloca geografia de terreno, não coloca muros de separação, não coloca costumes e hábitos e diferentes uma das outras tribos, não coloca a questão da religiosidade, mas coloca pessoas que estão neste mundo. Se elas estão tendo relacionamento uma com as outras, Jesus não está entrando nessa interferência. Jesus está falando assim, aquele que o Pai me der, eu vou trazer para mim. Eu estou morrendo por todos, e estou dando a minha vida por todos, porque eu sou esse pão da vida descido do céu. Quem comer essa palavra que alimenta o coração e a vida das pessoas, compreenderão isto. Então, Jesus não está fazendo uma separação. Quem está fazendo uma separação sobre julgo desigual, para que naquele momento, naquela ocasião, Paulo está dizendo para eles, vocês não vão por aí que vai dar errado. Não vão por esse lado aí que vai dar errado. Vocês vão brigar, vão se desentender. Porque a maturidade espiritual no ser humano para entender a si próprio, para entender a vida da outra pessoa, é somente no caminhar, no entender, no ter a percepção, no ter a espiritualidade de entender a outra pessoa, se realmente aquela pessoa condiz com aquilo que eu gostaria de ter num relacionamento, indiferente dela estar do lado de lá do muro e eu estar do lado de cá do muro. Houve uma aproximação e essas barreiras são quebradas, e o jugo se torna... Os dois carregam juntos e não fica tão pesado, e o jugo não fica desigual. Não pode ler o outro. Mateus capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Desculpa, nosso cachorro aí entrou ao vivo. Nosso dogzinho estava dormindo aqui, agora lá fora ele entrou. A gente chegando. E aí o irmão leu sobre frutos, né? Árvore. E Jesus está dizendo que está colocando que quem olha para uma árvore e não conhece ela, e se não conhece ela, vai conhecer no momento que ele dá o fruto. Frutos bons ou frutos ruins, figos doces ou figos amargos,
frutas macias ou abrolhos espinhentos. Então, olha para uma árvore, olha para ela, olha para a pessoa. Pelo estereotipo, pela parte externa, tu pode entender alguma coisa dela, mas no momento que ela fala, no momento que ela produz alguma coisa na caminhada, poderá ser colocado coisa boa ou coisa ruim. Porque através da produção, da existência dessa vida, é que vai dizer que esse fruto procedeu de uma árvore. E daí tu vai entender esta árvore, que é esta pessoa, pela produção que ela fez ao longo da sua vida, até o dia de hoje, e na sequência da sua caminhada, palmilhando esta terra. Então, conhece-se alguém pelos frutos que acompanham ela. Seja o ontem, seja o hoje, e na expectativa do construir amanhã. Porque daí tu tá tendo entendimento, pô, mas o que vai dar essa criatura? O que vai produzir esse ser humano? Aí a pessoa pode se decepcionar com isto, tendo uma relação afetiva com a outra pessoa, sendo ele homem ou mulher, e apostar nessa caminhada e lá na frente ter uma grande decepção. Agora, porventura, nós mesmos poderíamos mesmo dizer que eu e você não somos falhos? E que uma outra pessoa olha para nós, espera grandes coisas de nós também, e a gente dar decepções e levar decepções para a outra pessoa? Mas Paulo, nesse texto de Corinto, ele está falando em relação ao tipo de cultura que as pessoas ali tinham, que era o misticismo, filosofia, teologia, grandes eruditos, pessoas que tinham uma mente um pouco elevada, mas na parte espiritual já não era aproximando-se do Evangelho que Paulo estava dizendo, que Cristo veio, que ele morreu, que ressuscitou, e quem crê nele vai ter a vida eterna, e que pelas obras da lei ninguém se salva, mas pelo Espírito da graça, mediante a fé, que é um dom imerecido, que vem da parte de Deus, e que entrou no coração do ser humano, e a pessoa entendeu isto. Então Paulo está discorrendo essa mensagem. E no entendimento, agora vou formar família com uma outra pessoa que nada tem a ver comigo em relação a esse projeto de vida, de novo nascimento, eu poderei ter muitas decepções e esta constituição de família não vai dar certo, ou seja, vai ter muito dissabores. Então Paulo, de uma forma preventiva, está dizendo, não se aproxima, porque não vai dar certo, esse jugo é muito pesado, é muito desigual. Muitas vezes tu vai querer carregar e não vai suportar. Muitas vezes vai ficar muito pesado para ti, porque tu mesmo colocou essa carga, qual foi advertido para que tu não o fizesse. Então Paulo está falando sinteticamente isso aí. Agora, nós olhando para a construção da vida do ser humano, pelo testemunho de vida dela, pelos frutos que ela produz, eu a conheço. Eu posso conhecer, assim como sou conhecido por aquele que produz ou não. Você pode ler os teus agora? Assim. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pregar todo mundo, o evangelho a todo mundo. Depois de pregar o evangelho a todo mundo, no mundo, virá o fim. Alguns disseram, e não estão aqui conosco hoje aqui, estão em outro lugar, alguns disseram, já não nesse século, mas em séculos anteriores, e colocaram datas que o mundo ia terminar. Teve irmãos há pouco tempo que falou, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, dentro de uma congregação, num culto, falando que ele sabia a data. Agora, se tu não sabe, vai ler que tu vai saber qual é a data. Falou isso. E daí ele está contrariando o que Jesus disse. Olha, só o Pai sabe, nem a mim, nem os anjos sabem. Só o Pai sabe. E é quem ele revelar. Ou seja, ao Filho. Mas as pessoas fizeram matemáticas, conclusões. Passou-se a data de 2018. O ano ainda está, mas a data que eles fizeram o cálculo já passou, que é em abril.
E agora Jesus está falando para que as pessoas sempre corram para Ele. Corram para Ele. Eu pregar o Evangelho não é eu pegar aqui a Bíblia, que tem o Evangelho, mas também tem o livro da Antiga Aliança, para as pessoas conhecerem um pouco de história e as profecias, os Salmos. E sair pregando da maneira que eu entendo o Evangelho, e da maneira que alguns entendem o Evangelho. Ou alguns que entendem Moisés estão seguindo a Moisés e não estão seguindo a Cristo, usando o mesmo cristianismo como se fosse cristão. Loucuras, fazendo loucuras muitas vezes, ou batendo de porta em porta, e não, Jesus mandou ir de porta em porta, eu estou indo. Com a tua consciência tranquila, com a tua vida nova em Cristo, sem dizer um versículo só e sem recitar um sermão, mas na tua vida, tu sendo essa igreja viva, caminhando, anunciando ela, sem citar versículo bíblico, mas demonstrar na tua existência esses frutos na tua caminhada, juntamente com relação às outras pessoas, demonstrando isso dentro de uma simplicidade, dentro da humildade, dentro da fraternidade, dentro da solidariedade, dentro dos atos humanos sendo, sem hipocrisia, sem falsidade, sem pensando receber algo em troca. E quem fizer isto de uma forma parecida, de uma forma voluntária, espiritualmente falando, voluntária, e tu entendendo isso na outra pessoa, e tu tendo um relacionamento com a outra pessoa, tu vai ver que este jugo é parecido, não é desigual. E aí se conhece as pessoas, se tem a maturidade suficiente para ter o relacionamento e caminhar junto carregando o jugo para não ser tão pesado. Agora, se tu vê uma pessoa totalmente avessa ao teu comportamento e vai querer ter um relacionamento e ser só carne, não tem nada do âmbito espiritual. Agora, muitas pessoas colocam o relacionamento carnal, a relação sexual, como se fosse um grande pecado. Agora, se não tiver a comunhão espiritual, esse jugo vai ser desigual. Vai desfavorecer a tua vida, então tu não vai ter paz. Tu vai arrumar um problema para a tua vida, para a tua família. Se constituir uma família com uma pessoa totalmente avessa àquilo que tu diz, dignidade, honra, fidelidade, compreensão. Então não vai dar certo. Então Paulo está fazendo essa advertência e nós ainda hoje conversamos sobre isto de uma forma tranquila, sem ser moralista, sem ser santarrão ou melhor que qualquer outra pessoa, somente orientando um versículo que está ali emitido no cânon sagrado, numa das cartas que Paulo escreve, da interpretação do entendimento que a gente entende ela para os dias de hoje. Tem mais um? Tem. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo aqui foi lido, falado já várias vezes em nossos encontros, porque ele é o versículo cerne do cânon sagrado. É aquela mensagem que João escreve, que Jesus fala, que Deus enviou. Ele veio, nasceu por intermédio de uma mulher, a qual o Senhor achou graça, e ela concebeu pelo poder da ação do Espírito Santo. E este verbo encarnado, que é a luz do mundo, que veio para irradiar no meio das trevas, é Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. E aqui a mensagem diz assim, e Deus amou o globo, a terra, a sua obra. E a obra-prima que está nesta terra é as pessoas, a criação que está aqui. E quem hoje destrói tudo aquilo que está construído pelo grande arquiteto, somos os homens, somos nós que estamos destruindo tudo aquilo que foi construído com grande obra de arquitetura, do grande arquiteto. E aí alguns falam foi o estouro, a explosão cósmica que viemos das moléculas, partículas que se transformaram e apareceu o boom do nada.
E para não dizer que foi um grande o eu sou, que tu não vê e que não existe, mas é Deus. O que não existe, mas é Deus. O que tu não vê, mas é o grande Espírito que fez tudo isso. E Jesus veio para que remir o pecado de toda a humanidade. Agora isso parece uma grande fantasia na cabeça de alguns que não compreendem isto. E quando nós falamos sobre essa questão, aí eu lembro agora vem a parte da primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15, que fala sobre essa questão que agora Deus fala de uma forma e João fala de uma outra maneira, para que haja uma intriga entre os pensamentos e eles cheguem numa resposta harmônica da confusão que muitas pessoas fazem. Aqui está dito, Deus amou o mundo, Jesus que ia pelo mundo, Ele é o pão da vida, até que foi pregado até os confins da terra, todo mundo, para salvar todo mundo do pecado. Aí João fala 2,15, primeira carta, diz, não ameis o mundo, nem o que há nele. Não sabeis quem ama ao mundo mais do que a Deus não tem parte com ele? Pô, que confusão é essa? Aqui está falando do mundo caído, do mundo do pecado, do mundo das trevas. Porque existe o bem e o mal neste mundo. Então, nesse entendimento, tu tem a visão e não precisa estar do lado de cá ou do lado de lá. Porque muitos dentro do lado de cá estão fazendo coisas piores daqueles que estão lá de fora. Que são os hipócritas, que é aquele que bate no peito e diz, eu vim aqui porque eu sou isso e dou tudo daquilo que tenho e ajudo não sei o quê. E o coitadinho que entrou lá dentro para dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pobre, miserável pecador. Saiu justificado. O outro não. Então dentro, quem está dentro do muro, ou dentro de algumas geografias, querem se auto-justificar porque pertence a um grupo denominacional. E daí eu não quero andar com aquele que está fora por causa do julgo desigual. E aí às vezes quem está fora está praticando o amor, a justiça, a fé, mais do que aquele que está dentro. Então essa questão aí que às vezes as pessoas não entendem. Eu coloco em cima do outro aquilo que não faço. E coloco regras porque está escrito no versículo, não useis por causa do julgo desigual. Mas quem está dentro muitas vezes está somente de aparência, mas está dentro da geografia. Eu estou do lado de cá do muro, mas o que está do lado do muro ama mais do que esse que está do lado de cá. Agora, como é que nós entendemos isso? Quando Jesus fala ali, pelos frutos conhecerei a procedência de onde vem esta natureza desta criatura. Daí Jesus fala da referência de uma árvore, que somos nós, pessoas, na caminhada de cada um que dá na sua existência. Então é simples assim. Quero deixar para vocês concluírem essa passagem. Celso. Não, eu estava recordando sobre esse julgo desigual, mais ou menos o que eu, precisamente uns 33 anos atrás, eu ouvia essa expressão na Bíblia, que o julgo desigual, um exemplo que eles davam, que não aceitavam, por exemplo, um preto casar com uma branca, ou um branco casar com uma preta. Não podia, era julgo desigual. Então era uma discriminação na realidade. Você falava isso onde? Dentro da... Na igreja, na igreja. pregava na igreja, isso aí há uns 33 anos atrás. Não é muito tempo, né? É, então havia essa coisa, só que porém ali eu acho que, acho não, tenho quase certeza, né, que é uma má interpretação da palavra, ou porque a igreja era muito rígida naquela época, não sei, então existia esse parâmetro aí meio... Quando o irmão fala assim, no entendimento, né, e a gente sabe que isso aconteceu e acontece ainda, por causa das vestes, a cor do cabelo que a irmã pintou, por causa da maneira que a pessoa anda na rua, porque ela gosta de uma música caipira e não escuta somente gospel, que ele anda em alguns lugares que o crentão não entra, né, porque se entra lá ele fica contaminado. E aí falar cor de pele, e daí você falou sobre a igreja era muito rígida na época, as pessoas, né?
as pessoas. Porque a igreja